Então é isso que eu estou dizendo. O leitor diz que isso aqui vale no fechado, mas pode ser provado, tá? Como você viu. Então, dá o trabalho, não é? Não pense que só chegou aqui, aí você conclui que vale no menos 1 e no 1. Tem que ter um trabalho matemático aí para fazer isso. Agora, vamos ver o seguinte, ó. Olha aqui outra situação, ó, uma prova indireta. Eu já fiz isso lá no cálculo 1 e vou fazer aqui de uma outra forma. Seja, tá, reiniciou? Certo, então, seja, aqui ó, seja f de R em R, a função dada por f de x igual a somatória de n igual a 0 a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial, qualquer que seja o x real. Bem, essa função está definida. Por quê? Porque já foi provado que essa série converge em todo número real x. Então está aí. Foi, calculei. Inclusive para x menos p elevado a n, né? Qualquer que seja o centro p aqui. Aqui está centrado no zero. Então, veja. Isso aí, tá certo? A proposição que eu apaguei aqui diz o seguinte: como o raio de convergência é mais infinito, essa função de fato é diferenciável. Tá? A função f é diferenciável. A função f, ela é diferenciável, é o que diz a proposição, né? A proposição que é conhecida como derivação termo a termo, né? A função f é diferenciável e a derivada da f em relação a x é somatória n igual a 0 a mais infinito de quê? De... Como é que derivando termo a termo aqui? N igual a 0 não, olha aquela história do K1, ó. Não é do n igual a 0, é n igual a K1, onde K1 é o máximo entre 1 e K. O K é 0, então o máximo entre o K... Entendido aqui? Então fica, ó, x elevado a n menos 1 sobre o quê? Fatorial. Só que quando eu faço uma mudança de variável, chamo isso aqui de m, isso aqui fica o quê? Fica somatório. M igual a 0 a mais infinito de x elevado a n, que é quem? Isso faz total sentido. Que é igual a f de x. Qualquer que seja o x real. Ou seja, essa função, pelo teorema da derivação termo a termo, ela é diferenciável e a derivada dela é ela mesma. Mas se uma função é diferenciável e a sua derivada é ela mesma, no seu domínio, eu tenho o seguinte: existe um C real tal que f de x é C vezes E elevado a x. Tá certo? Existe um C real, tal que f de x é C vezes E elevado a x, qualquer que seja o x real. Aí a história do em particular. Em particular, porque não vale para todo x real, então vale no x igual a 0. No x igual a 0 eu fico com f de 0, quanto é f de 0? Não, é 1. É 1 por causa da convenção. Em termos de fatorial, somatório, fatorial não, somatório em série, somatório na representação polinomial. A convenção é, quando aparece 0 elevado a 0, isso denota 1, tá certo?
para ficar bonitinho, tá? Só para isso. Tem uma convenção. Então, isso aqui fica 1 é igual a C vezes A elevado a zero. Ou seja, o C é 1. Tá? Isto é, qual é a conclusão? F de x é igual a E elevado a x. Ou seja, o E elevado a x é o F de x. O E elevado a x é o F de x. Tá? E elevado a x é o F de x. Mas quem é o F de x? Somatório. Aqui. Tá? No cálculo 1 eu demonstrei isso aqui, mas agora eu demonstrei de uma outra maneira. Tá certo? Usando uma coisa. Só que no cálculo 1 eu demonstrei o teorema de Taylor. Aqui eu estou demonstrando de outra forma. Só que a demonstração que eu apresento para vocês da derivação termo a termo, tá certo? É uma demonstração que não é a demonstração geral que se usa para... Porque existe séries de funções, tá certo? Nós estamos trabalhando com séries de potência. Série de potência é um caso particular de série de funções. Quando você tem uma quantidade enumerável de funções, F1, F2, F3, Fn, ou seja, você tem uma sequência de funções, uma série de números reais é gerada por quê? Por uma sequência de números reais. Mas você pode ter uma sequência de funções. Você pode ter uma sequência, não de números reais, mas uma sequência de funções. Uma sequência de funções Fn, n maior ou igual a k. Por exemplo, começa do k. Não. K, K mais 1, K mais 2, Fn. Então, isso denota, quando cria isso aqui, isso gera uma série de funções. Toda sequência de funções gera uma série de funções. Que é todas com o mesmo domínio, digamos. Claro, uma sequência de funções onde todas elas têm o mesmo domínio. Domínio de Fi é o domínio de Fj, qualquer que seja o I, diferente de J, tá? Os domínios são todos iguais, tá certo? Ou então, todas elas, os domínios de todas elas contêm o mesmo conjunto não vazio, tá? Então, isso gera uma série de funções, que é isso aqui, somatória de igual a 1 a mais infinito de Fn. A pergunta é, dado x no domínio comum, isso aqui converge ou não? Ou seja, encontrar o conjunto formado por cada x, tal que isso aqui converge. Isso aqui é uma série de funções, tá certo? Que não necessariamente é uma série de potências. Eu estou estudando série de potências, um caso particular de série de funções. Eu consigo escrever o logaritmo ao longo do seu domínio e a função arctangente como uma série de funções. Não vai ser uma série de potências, mas vai ser uma série de funções. Mas para todo o domínio, tá? Aí no domínio total, eu consigo, tá? Mas aí vai ser uma série de funções. O Leithold faz isso, tá? Mas aí eu só estou estudando série de potências, tá? Que é o que eu interessa. Então tá aí, ó, tá? Tem vocês lembram qual é a expressão que dá o seno e o cosseno? Sim, o seno é x pelo x ao cubo sobre 3 fatorial.
É o seno de x, quem é? Quem é o seno de x? Quem é? Vamos pegar essa função aqui. Você pega essa função aqui. F de x igual, somatória, de n igual a 0 a mais infinito, de menos 1 elevado a n, né? Não, menos 1 elevado a n não. É menos 1 elevado a n. Qual é, hein? Lá. É x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Menos 1 elevado a 2n sobre 2n fatorial vezes x elevado a 2n. Não é isso? Que dá o quê? Dá o quê? Começa de quem, hein? Começa de quem? Era do 1 menos o quê? Sobre 2 fatorial, né? Mais o quê? X a quarta sobre 4 fatorial, né? E assim vai. E a outra é g de x, você pega essa função aqui. G de x igual, somatória, de n igual a 0 mais infinito, de menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 vezes x elevado a 2n mais 1. Então começa de quem? De x, né? 2n mais 1 fatorial. É x menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, e continua, né? E aqui continua. Então, há uma maneira de você fazer, eu faço isso alguma parte das notas, é o seguinte: pega essas duas funções, tá? Aí primeiro você mostra que o raio de convergência dessa série é mais infinito. Depois você mostra que o raio de convergência dessa é mais infinito, tá? Aí você mostra que a derivada segunda dessa é ela mesma. E a derivada segunda dessa é menos ela. E a derivada segunda dessa é menos ela. Aí você mostra que essa é o cosseno e essa é o seno. Argumento parecido com isso aqui, já feito. Equações diferenciais, tá certo? Porque se você derivar essa daqui, ó, derivada segunda dela vai ser menos ela, pode fazer. Tá? E a derivada segunda dessa vai ser menos ela. Aí você demonstra que f é o cosseno e a g é o seno. Claro, usando o conhecimento de equações. Eu acho que eu faço nas notas aí. Lá no cálculo não, lá no cálculo 1 eu mostrei direto, não foi? Isso é o seno e isso é o cosseno. Agora você usa a derivação termo a termo. Primeiro você define essa série. Mostra que as duas convergem em toda a reta. Aí calcula a derivada segunda dessa, a derivada segunda dessa. Então as duas funções satisfazem aquela equação. Qual é a equação? Qual é a equação lá? Qual é? F duas linhas mais F igual a 0. Aí quem é o conjunto solução geral dessa equação? Quem é? É uma combinação linear de seno e do cosseno. Tá certo? É uma combinação linear do seno e do cosseno. Então você vem, tá certo? Então a solução geral é φg de x igual a vezes o seno mais b vezes o cosseno. Só que quando você vai para essa função, tá certo? Essa função, ela satisfaz. Quem é f de 0? É 1. Tá certo? F de 0 é 1. E quem é a derivada da f? Você olha para cá.
A primeira derivada da f, quem é? Vai ser zero. Vai ser o quê? Zero. A f de 0 vai ser 1. Deriva a f. Quanto é que dá a derivada da f? Quanto é que dá? Derivada da f dá menos essa, não dá não? Tá, que é zero. Não dá? Então, Não dá? você falou A isso. derivada da f é menos a g. A derivada da f é menos a g. Então, a f no 0 é 1. Você vai mostrar que a f satisfaz isso. Aí a primeira, a f no 0 é 1. A derivada da f no 0 é 0. Mas só tem uma função que satisfaz essa equação com essas condições. Quem é? Cosseno. Aí isso aqui vai ser o cosseno. Aí você vem para g. Então se resume ao próprio. A g, quem é a g no 0? Quem é? G no 0 é 0. E qual é a derivada da g? A derivada da g é a f. Aí vai ser Aí a derivada da g no 0 vai ser quem? Vai ser 1. Qual é a função que satisfaz isso? É o seno, que é a solução dessa equação. Mesmo caso, faça essas contas que você vê isso. Tá? Repare o que eu estou dizendo. Eu não chego aqui, primeiro eu defino essa função, defino essa, está bem definida na reta toda, por quê? Porque o raio de convergência dessas duas séries é mais infinito. Então essas funções são diferenciáveis. Aí quando eu derivo a f, dá menos a g, quando eu derivo a g, dá a f, a derivada segunda da f dá a f, a derivada segunda da g dá a g. Então essas funções satisfazem essa equação. Desculpe, a derivada segunda da f dá menos f, a derivada segunda da g dá menos g. Então a f e a g satisfazem essa equação. Mas aí você vai pelas condições iniciais. Como aqui, ó. Diga. E o teorema de existência e unicidade, ele garante que só vai ter um. Aí é o teorema de existência e unicidade. Aí é o teorema de existência e unicidade. Tá certo? Por exemplo, é assim, é desse jeito que você, em variável complexa, define seno e cosseno. Você chega e diz que o seno é isso. Em variáveis complexas, você faz isso. Você chega, o seno é isso e o cosseno é isso, onde x é complexo. Mas aí tem um estudo primeiro das séries, números complexos, e você define o seno dessa forma e o cosseno dessa forma e o seno dessa. Aí mostra que satisfaz todas as propriedades, mostra a identidade fundamental da trigonometria. Aí tem que dar tudo certinho lá no círculo trigonométrico. Você define por séries em variável complexa. Pronto, tá bom por hoje. Valeu.